sei o quê, você é minha, você não sei o quê, faz isso aqui, faz isso aqui. Ou seja, estão reduzindo a música a 10 palavras, quando muito, porque é lá, 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 re, 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 re. Como que é a música agora? Leco, 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 leco. Né? Quer dizer, isso é muito rico. O vocabulário fica extremamente pobre. Nós estamos falando em mantras, em significados importantes da língua. Nós estamos falando de hemisfério direito, quando nós trabalhamos com músicas com metáforas. Uma música metafórica extremamente rica elabora o hemisfério direito, que é justamente o da criatividade, é o da imaginação, é o do espiritual, é da intuição. Eles não querem. Então, eles vão fazer só o hemisfério esquerdo, detectar 5 palavras e ter a lógica de falar leco, 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 lé. Muito complexo. Então, eles estão fazendo com que a mente da juventude fique extremamente achatada, sem condições. Exterminar com a espiritualidade em nós. Então, hoje, quem está virando Deus é a ciência. Só se for a ciência comprovando é que eu acredito. E o nosso Deus virou a ciência nesses últimos séculos. E a espiritualidade começa a se misturar com umas coisas confusas e não muito bem definidas, também levantando o ego das pessoas e nos distanciando cada vez mais de nós mesmos, que é o verdadeiro sentido de religação. A gente com a gente e a gente com Deus, com a força criadora. Eles estão incentivando os chakras baixos, do estômago para baixo. Todos os nossos chakras, emocional, sexual, eles estão incentivando tudo aquilo que nos achata a terceira dimensão. Mas nós não somos só de terceira dimensão. Nós estamos com um pé lá, um pé cá. Não é? Ou vocês rasgam o coração e encontram o amor. Isso está num nível muito mais sutil dos nossos chakras. E hoje a Nuzi, senhor do assunto, vai falar a respeito. Incentivando o prazer ao invés da satisfação. E são 2 áreas do cérebro completamente diferentes. Hoje a neurociência descobriu. Então, eu posso sentir prazer, que é ligado às coisas momentâneas de sexo, sede, fome, não é? Poder, contra a satisfação, que é o equilíbrio, o bom senso, a plenitude da felicidade. Eles não incentivam a satisfação, mas as coisas rápidas emocionais, destruindo a infância com jogos que passam valores invertidos. Mata, que não tem problema. Morre, que você pega a vida emprestada do seu amigo. Vocês acham que isso não tem influência dentro da psique humana? É uma simples brincadeira? Ou isso está invertendo valores? Não tem problema você matar, pode matar, tem que sangrar muito, não é? Vocês acham que isso não está interferindo na índole, no valor? Pode ser que ele não vire um assassino, mas ele com certeza não vai ligar nem um pouco se ele olhar para alguém morrendo. Exatamente. Então, menor capacidade de leitura e compreensão de texto. Tem uma professora nos Estados Unidos que falou esses dias, eu sempre dei os mesmos livros para os meus alunos lerem. Ela falou há pouco tempo isso. De 5 anos para cá, os alunos, mesmo os mais seletos da escola, me dizem que o livro está difícil de entender. E ela dá aula há 20 anos. Isso significa o quê? Um achatamento mental. Significa que eles não conseguem mais interpretar textos, lado direito do cérebro, dar a sua interpretação às coisas. Eles estão simplesmente lendo com vocabulário pobre e sem condições de ser um pouco mais elaborado. Rapidez em satisfazer desejos, sem freios, eu já falei. E tem uma pesquisa de um biólogo, que eu não vou me lembrar o nome.
é um biólogo francês fantástico que falou: meninas como objetos sexuais. Hoje, o machismo impera. Não sei se vocês notaram, mas os únicos, praticamente, que aparecem nus numa revista são mulheres. E as mulheres se prestam a isso, achando que é bonito. O culto ao corpo e à sensualidade, que é bonito, é. Mas o que é que estamos, como mulheres, incentivando com isso? Querendo sempre ser perfeitas fisicamente, sensuais ao extremo? Onde a mulher pensa que vai chegar com isso? E é o mundo do homem que está fazendo isso, instigando, como se isso fosse importante, e as tolinhas acreditam? Meninas, 1 em cada 10 meninas brancas entram na puberdade precoce. 1 em cada 10 meninas brancas, ouçam isso, estão entrando na puberdade muito cedo. 1 em 4 meninas negras também. Eu estou dando estatísticas para vocês pensarem razões sobre isso. É um paradoxo, porque, hoje em dia, as mulheres estão ficando inférteis, com uma agilidade espantosa. Nunca teve tantas mulheres com dificuldade de engravidar como as que nasceram da década de 60 para cá. E é estranho, né? Infertilidade caindo e a puberdade precoce. Eles estão incentivando ou não o sexo? Destrambelhado. Nossa, mãe. Espermatozoide caiu a produção em 40% nos últimos 50 anos. Os homens também estão tendo dificuldades. Próxima. Então, o que eles fazem? Corromper a nossa estrutura mental, emocional e espiritual. Esse é o objetivo deles. Corromperem a nossa mente. Como? Fazendo inversões de valores. É fácil você perguntar o que faz feliz. Hoje, um jovem, e muitos deles que eu pergunto, o que você quer para a sua vida, profissionalmente? Eu quero uma profissão que me dê muito dinheiro e que seja fácil de ganhar, de preferência. E nós? O que é que nós temos de valores hoje que podemos dizer que são valores reais? Destrói o valor da fidelidade e da lealdade. Hoje, os ficantes não têm mais fidelidade, eles não sabem o que é isso. E muito menos lealdade à sua família. Ai, obrigada, Mônica. E muito menos lealdade à família, lealdade aos amigos. Hoje se corrompem fácil. Nós somos os pais dessas crianças. Nós somos corrompidos, não são eles. Nós ensinamos e incentivamos ou não corrigimos. Destrói o valor da família. Por quê? Eles querem que sejamos sós. Hoje, os apartamentos de 40 metros quadrados são para uma pessoa. Muitos. Quase não se vende. Quer dizer, começou a crescer esse mercado de pessoas solitárias. A tendência hoje é, e eu ouço muito isso, clinicando. Eu não aguento, eu não quero viver com ninguém. É muito difícil. Então, está cada dia mais solidão na raça humana. Por quê? É fácil deduzir. Quando estamos sós, temos medo. Quando estamos sós, estamos desamparados. Competitividade sem escrúpulos incentivam o egoísmo, egocêntrico, concorrência. Eu tenho que ser melhor, se não for, eu tenho que passar a perna em alguém para poder subir. Geram o medo em todas as áreas da vida. Familiar, emocional, financeira, você está sempre sob ameaças de não ter dinheiro para se sustentar. Não é assim? Se eu ficar doente, então, eu estou só. Com medo, corrompemos nossas frágeis crenças no amor e fraternidade. Gente, todo o mal que nós cometemos a alguém, no fundo, é por medo.
Medo de ser rejeitado, medo de não ser amado, de não ser respeitado, medo de não fazer parte, de não ser visto e nem reconhecido. Então, nós temos ainda... O amor ainda é uma coisa que nós acreditamos rasamente. Dá para ver no nível do amor que nós temos um pelo outro, extremamente condicional, como a Mônica falou. No entanto, se eu sofro o mínimo de ameaça, eu esqueço, a minha consciência vai para o pé, não é? E eu reajo com egoísmo. Então, as minhas crenças, elas são invertidas rapidamente. Não nos comprometemos com o outro, somos ficantes. E isso está em todas as idades, não só na galerinha nova. Não é? Mas os quarentões, cinquentões, sessentões também. Não sentimos a dor do outro, desrespeitamos sem peso na consciência. Vocês podem ver como hoje, só no trânsito, é um simples exemplo, como nós nos desrespeitamos. Pessoas que a gente nunca viu, com um ódio imenso. Por que mesmo? Somos corrompidos na ética, egocentrados, psicopatias narcisistas de não perceber o outro. Hoje, um estudioso da USP falou sobre uma nova síndrome da psicopatia narcisista que os jovens hoje muito têm. São extremamente egocentrados e tudo é para eles. Eles não têm dever nenhum. Filhos que ficam até 40, 50 anos morando com os pais, se separa e volta para a casa dos pais, larga os filhos lá e vai embora curtir a vida. O que é isso? Que responsabilidade nós estamos tendo perante a vida, perante as pessoas? Somos sós. Próxima. E a eugenia? No livro A Guerra contra os Fracos, do famoso jornalista americano Edwin Black, ele fala sobre a eugenia, mais especificamente sobre Hitler, que foi o seu ponto, né, mais alto, falando da eugenia. Mas no século XIX, no final do século XIX, a eugenia já existia. E a eugenia é o quê? É você selecionar um tipo de um mapa genético mais adequado para que seja uma genética mais pura e mais bem construída. Lógico, nós temos dois tipos de eugenia: eugenia positiva e eugenia negativa. A negativa é tipo o que Hitler fez. Ele usou-se da eugenia, que é melhorar o mapa genético, o código genético, para ter menos doença e mais qualidade, né? Ser uma pessoa com mais proteções contra doenças ou contra anomalias físicas e mentais, principalmente. E ele se utilizou dessa ideia para criar uma raça pura, a raça ariana. Ele levou isso a cabo, mas isso, no comecinho do século XX, foi extremamente incentivado por uma grande instituição benemérita, que faz muitos bens, segundo eles, uma fundação Rockefeller. Rockefeller foi, e é uma família, e esse Rockefeller, que eu vou falar um pouco mais para frente, ele incentivou e deu milhões de dólares para que a eugenia, então foi o governo dos Estados Unidos, que é o pioneiro na eugenia no mundo, castrando animais, fazendo a mesma coisa com mulheres, inutilizando os úteros das mulheres, principalmente se elas tinham alguma deficiência ou doença hereditária, homens que têm vícios como o álcool, negros e pessoas que os Estados Unidos é o grande iniciador e incentivador da eugenia no mundo. E ele fazia tudo isso. E incentivou os cientistas da Alemanha, principalmente na Segunda Guerra Mundial, para fazer esses experimentos de eugenia da raça pura. Isso acontece hoje. Próxima. E nós temos a abdução, como nós vimos, e como nós já falamos no livro, sobre a manipulação genética de raças de outros planetas. Nós percebemos que, ainda desde a Segunda Guerra Mundial,
está tendo um crescimento exorbitante da manipulação genética por parte dos extraterrestres. E isso, com todos os estudiosos do mundo, nós conseguimos levantar esses dados. Significa, então, que nós também estamos sofrendo um processo de eugenia que pode se tornar positivo, desde que bem aproveitado, como a Mônica falou, os híbridos já presentes e crianças que vão vir também com upgrade em seu DNA. A eugenia negativa, o que é ruim nela, é que ela manda matar toda a galera que não interessa para elas. Até a própria eutanásia foi incentivada por eles, para eles terem o direito de matar pessoas inválidas. Isso é a eugenia negativa. A positiva, de fazer intervenções em mim, que não sou ariana, em você, em você, em você, né? Quem não é loiro de olho azul provavelmente não escaparia das mãos da eugenia. Até o próprio Hitler, na loucura dele, quando fizeram um questionário para saber se a pessoa ia sofrer eugenia nas câmaras de gás, enfim, em tudo que eles fizeram, Hitler falou: poxa, se minha mãe preenchesse esse questionário, 3/4 desse questionário já teria definido que a minha mãe morreria na câmara de gás. O próprio Hitler falou isso. Então, olha a loucura que chega a eugenia. E nós temos uma eugenia positiva também, que pode vir a ajudar a raça humana nesse upgrade. A gente sabe que é num nível de consciência também, e não só físico em talentos. Tá? Próxima. O resultado de toda essa lavagem cerebral é uma pessoa corrompida. E pessoa corrompida em seus códigos é mais fácil de ser manipulada. Estamos sós e corrompidos. Próxima. Dentro da nossa casa mental, quando a gente pesquisa como eles interferem na nossa mente, nós vemos que nós temos aqui o superconsciente, né? Que é essa parte do nosso frontal, que é a aquisição mais nova da raça humana, que nós adquirimos e que nos diferencia de todos os outros animais. Temos o nosso consciente presente, que nós trabalhamos aqui com o sistema límbico, emocional, motor, onde nós agimos. E nós temos, então, o subconsciente, o nosso passado, as nossas memórias, os nossos valores, as nossas crenças. Aonde é que eles agem? Aqui. Desconstruindo os nossos valores. Por isso que nós não percebemos, porque é uma parte inconsciente. Não é clara, não é objetiva, então fica difícil da gente perceber que estamos corrompidos. Todas as outras nós temos consciência, relativamente, né? O consciente nós temos ainda um certo domínio, mas o inconsciente não. E é lá que eles atuam. Próxima. Então, a estrutura do pensamento. Então, nós temos lá as crenças. Pode ir passando mais 3 vezes. Que é a base que está lá no subconsciente. Raciocínio. Do raciocínio, nós conseguimos elaborar, através da lógica, os nossos pensamentos. De novo, dos nossos pensamentos, nós definimos o que vamos sentir. É mais ou menos, mais uma. A próxima é a ação. Então, nós temos esse caminho percorrendo para fazermos o que fazemos. Mas eles atuam bem aqui e na linha de raciocínio. O resto é consequência. Porque nós dependemos das crenças e das memórias para pensar, para decidir. Por isso, eles atuam aqui, onde não tem como você perceber e onde é muito difícil você mudar. Concordam? Próxima. A hipnose é utilizada justamente para fazer a leitura desse inconsciente. E é também a metodologia que eles se utilizam para entrar nas nossas crenças, no nosso inconsciente. Através da TV, isso é muito fácil. A hipnose é a coisa mais simples de ser feita. E eles fazem. Vocês não demoram nem 5 segundos para entrar em estado hipnótico vendo uma televisão.